TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão, hoje na cidade de Novo Hamburgo, no bairro Canudos. Viemos aqui conversar com o Sérgio, e o Sérgio vai trazer um pouquinho mais para nós das suas experiências que ele tem com os materiais da Editora Vento Sul, com todo o seu processo de alimentação, para compartilhar com você que nos acompanha aí em casa, né? E nós estamos aqui, estão vendo que é um ambiente diferente, tem somzinho de fundo, estamos aqui na academia, onde o Sérgio está aqui, empreendedor do local, e está aqui empreendendo também nessa academia. Depois ele vai nos dar algumas dicas aí, quem sabe, né? Vocês estão vendo essa forma mais arredondada aqui, é style para o programa já, né? Já me preparei para isso, tá bom? Então tá aí. Sérgio, tudo bom contigo? Tudo jóia. Sérgio, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho no programa De Bem com o Pão, que o pessoal sempre aí assiste às 22 horas de toda sexta-feira, e também as reprises que tem na terça-feira. Falar um pouquinho dos materiais, daquilo que tu conhece um pouquinho, como é que tem sido aí a tua vivência com os materiais, né? Deixa eu tirar aqui a fantasia de Clark Kent, vou ficar agora aqui para entrevistar aqui o Sérgio, né? O que tu conta para nós da tua experiência com os materiais? Tu gosta mais de ler, tu gosta mais de ouvir, tu gosta mais de ver? Como é que o Senhor consegue ser mais permeável no Sérgio? Consegue adentrar mais no coração do Sérgio aí? No começo, logo na minha vida da igreja, no começo da vida de igreja, né? O Senhor falava muito comigo através das orações, meu conhecer da palavra, quando eu ia nos cultos. Aí passou 1, passou 2, passou 3 meses, o Senhor me deu uma experiência muito forte com um ídolo do meu coração, né? Na época, né, que era com Ayrton Senna. Depois Cristo fez eu simplesmente transportar de um ídolo que eu tinha, muito forte na minha vida, colocando simplesmente o Senna abraçado comigo, contemplando a Cristo, né? Então, nesse momento, eu posso dizer assim que realmente Cristo me ganhou, né? Então, a partir desse momento, eu comecei, sim, a me aprofundar mais. Então, o primeiro material que eu, até hoje, nunca me esqueço, que eu me alimentei, foi o CD da Cura Interior. A Cura Interior, né? Ele é hoje disponível, tem tanto livro, tem tanto em CDs, né? Então, nesse primeiro ano que eu tive de igreja, ele foi, assim, o básico, para mim realmente ver o quanto que eu era humano, o quanto que eu era carnal, o quanto que eu era impuro, né? O quanto que eu precisava ser transformado para realmente conseguir me livrar de toda aquela carga pesada que eu tinha, todo aquele jugo. Esse foi o principal material. Então, quanto mais eu escutava, é até engraçado no começo, porque na época eu tinha um videogame, eu morava sozinho, eu tinha um videogame em qual eu chegava em casa muito tarde, às vezes da noite, chegava 10, 10 e meia em casa, sempre do trabalho ou da igreja. E o pastor na época, o Paulo Strebmi, eu te empresto esse material, tu vai escutando, né? E eu tava com aquele material em cima da minha cômoda ali, né, na sala. E tava com o videogame do lado. Muitas vezes, eu botava o CD de um videogame para escutar, um videogame para mim jogar, né? Mas aquilo ali foi começando a perder o gosto. Aí eu comecei a colocar aquele CD. E daí eu comecei a olhar, botei o CD e vi que tinha algumas faixas. Daí no aparelho que eu conseguia ver, ele tinha 3, 4 faixas. Eu vi que tinha 30, 40, às vezes até 50 minutos de ministrações. E daí eu achava que era só aquelas 4 faixas, né? Daí no momento que eu comecei a passar
as faixas, nossa, tinham 20, tinha 30 ministrações ali. Meu Deus, aonde, né? Ali eu vi o quanto que Deus ele queria falar comigo, o quanto que ele queria me mostrar, o quanto que ele ia me curar. Então, cada ministração, cada passagem que eu escutava, eu me tocava. Eu sempre fui muito chorão, sabe, Marcelo? Então, cada vez que eu escutava, eu não queria mais saber de videogame. Então, até faz um ano e meio atrás, eu simplesmente, mano, pro meu irmão, né, meu irmão caçula, leva esse videogame pra ti, hein? Né, um negócio que eu tinha pagado mais de R$1.000, eu acho, na época. Na época tinha muito valor para ti, tu se desprendeu logo. Simplesmente não queria mais. Ficou parado ali mais de ano aquele videogame ali. Então, o que acontece? Nossa alma anseia pela palavra de Deus, anseia porque tu tá perto do Criador, né? No momento que tu começa a abordar sobre isso, começa a ler, eu escutava muito, né? Então esse CD levou acho que uns 3 meses para eu conseguir ouvir os 3 CDs. Então, o que acontecia? Eu botava o CD, como eu sempre estava muito cansado, muito desgastado do trabalho, do dia a dia, eu escutava uma ministração, começava a escutar 30, 40 minutos, e quando ia começar uma próxima, vou dormir escutando. Aí, como eu durmo muito fácil, eu sabia exatamente onde é que ele tinha parado no próximo dia. A partir daquele dia, eu já começava a escutar no outro dia. Então, começou assim todas as noites. Então, foi todas as noites. Então, nesse primeiro ano, foi uma alimentação pelo ouvido muito forte. Então, foi CD da cura, foi ansiedade, tem muitos materiais, né? Foi CD de paz, CD de medo, CD de família. Praticamente, eu não lembro assim, CD de libertação. Cada vez, né, que eu me alimentava, eu conversava, né? Eu conversava com o pastor. Eu cheguei a fazer discipulado há algum tempo com um pastor. Aí ele foi me conduzindo os materiais à medida que eu ia crescendo. Então, e cada vez, o legal da situação é à medida que tu ouvia a palavra sobre determinado assunto, tu recebia um teste, recebia uma prova. E no momento que tu recebe aquela prova, tu vê que tu não está preparado para nada. Tu acha que pela tua vivência normal, pela tua experiência, Deus me pega muito ainda, principalmente pela minha capacidade de tentar ser empreendedor, minha capacidade de ser profissional, na capacidade que eu tenho para com as pessoas, né, no trato, na minha profissão. Mas cada vez eu vejo que eu sou nada. Cada vez eu vejo que eu não tenho capacidade nenhuma para lidar, né, frente às situações do dia a dia, frente às situações que envolve uma empresa, né? Então, cada vez mais Deus tem me provado e tem me testado nessa área de que sem Ele nada eu posso fazer, sem a palavra, sem ouvir o material, sem eu ter um suporte onde Deus ele está na frente de todas as coisas, eu não vou conseguir vitória nunca, né? Então esse material de cura, eu vi que o engraçado é que cada vez, quanto mais eu escutava, menos confiança eu tinha em mim. menos capaz eu sentia, né? Mas isso é legal, é bom tocar nesse assunto, porque a gente ouve muitos materiais e o senhor vai nos mostrando que realmente nós não somos nada. Mas isso o senhor nos mostra referente à posição com ele, né? Para a gente não se ensoberbecer com o nosso Deus. Mas ele nos enche muito de capacitação para exercitar toda a tarefa e toda a obra que é necessária fazer através de nós, que ele assim nos dá. E às vezes dá uns erros nas pessoas, as pessoas entram naquela dia, eu não sou nada, e acabam daí não conseguindo fazer mais nada na vida. Sim. E aí dá aquela desculpa, não, mas é que o Senhor que me disse assim. Não, peraí, o Senhor nos disse que frente a ele nós temos que ter total submissão. Mas onde está a tua capacidade de realizar as tarefas que o Senhor te dá? Senão vem aquela informação, né? Tem que evangelizar. Não, mas eu não sou nada, eu não consigo. Não, mas tu tem que buscar o teu... Não, mas eu não sou nada, eu não consigo. E a gente cai nesse erro daí, né, Sérgio? É verdade. O que aconteceu, né?
nesse primeiro ano eu me alimentava muito, estava muito fresco do material. Eu simplesmente falava sem pensar, e muitas pessoas foram ao batismo, e Deus, né, Deus operou muito através dali, né, através desse frescor do Espírito. Quando começou o quebrantamento, que é o momento que tu começa a entender da palavra e tu não pratica, que a nossa carne não permite, nesse momento, uma experiência muito grande que eu tive foi com o livro o Josué, que ele fala que nós temos que ter coragem, Marcelo, que nós temos que realmente entender que, claro que nós somos fracos, mas que no Senhor, nessa substituição da natureza que Ele está fazendo em nós, que o nosso homem interior, sim, que é o Espírito, é o novo homem, esse ele é capaz de qualquer coisa, qualquer coisa vocês são capazes de fazer, qualquer coisa, mas é no homem interior, é somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele dilacerou, ele me triturou o velho Sérgio, né? Para que esse novo, né, começasse a levantar, mas com o foco, com a força, somente com os princípios divinos, com princípios corretos, né? Então é um desafio diário, né? Tudo que hoje Deus me deu, né? Ele me deu com a graça dele, né? E ele me dá o desafio diário de manter tudo aquilo agora com base nele, com toda a força nele, né? Então eu vejo assim que de certa forma muitas vezes nós ficamos mais tristes, nós sofremos por determinada opressão ou uma situação no dia a dia, mas esse livro Josué, ele diz, né? Medita nele de dia e de noite, né? Não cessar de falar do livro da lei, e fala, seja corajoso, né? Então a gente tem que, o processo diário é entender que o Cristo que está dentro de nós, ele nos tornou vivos, nos tornou fortes nele, mas que tu não tem que confiar em ti, mas tu confia nele, tu é capaz de qualquer coisa, então tudo posso naquele que me fortalece. Então esse livro ele nos mostra assim, Josué, quando ele era um guerreiro valente, forte, né? Mas no momento que ele fez a obra, ele foi tomar uma atitude, por exemplo, ele foi para a luta sem consentimento do Senhor, ele não orou em algum momento, quando ele foi para uma batalha, foi para uma luta, onde ele não orou para o Senhor, ele foi por um conselho dele próprio, ou onde alguém sugeriu para ele. Nesse momento saiu, né, Deus saiu da presença dele e ele passou vergonha. Nesse momento, glória a Deus, né, que aí ele se prostrou, se arrependeu e clamou para o Senhor, né? Senhor, e aí nesse momento Deus explicou para ele, né, que nós somente podemos fazer as coisas mediante a obediência, né? Tem uma palavra que me vem agora à mente, né? Quando estavam reunidos Elias, Moisés e Cristo, né? E ali Deus simboliza, né? Simboliza a lei, simboliza o profeta, né? E simboliza o nosso Senhor. Que não adianta eu estar olhando para a lei e ser legalista, não adianta eu apontar e julgar, isso aqui está certo, isso aqui está errado, né? Aquela pessoa é assim, aquela pessoa assado, ou ficar ouvindo o profeta, né? Que os profetas falavam muito pelo Velho Testamento, né? O profeta, não adianta eu só ouvir profecia. Hoje quem fala dentro de nós é o Espírito, é Cristo, né? Então a gente tem que seguir somente a obediência à palavra, a obediência ao Espírito. Muitas vezes, até eu posso às vezes ver uma atitude de um irmão meu, eu posso estar vendo que não está correta, mas eu posso estar julgando o meu irmão precipitado em algum momento, mas espera aí, Deus ele pode estar falando com o meu irmão para fazer aquilo ali, e pode estar usando ele, né, para fazer a obra, né? E muitas vezes, vamos supor que eu esteja congelado, eu esteja sem coragem, como muitas vezes muitos irmãos estão, ou às vezes eu sinto que eu estou meio desanimado, mas peraí, o meu irmão, daqui a pouco eu vejo um irmão assim, voando para lá e para cá, vem gente para a igreja, né? Vai para orar em qualquer lugar e simplesmente não pergunta, e vai e faz, e aí se levanta o que tem dentro de mim, assim, sabe? Aquele velho que quer, às vezes, estragar, quer derrubar, quer
né? Então a gente tem que olhar para si mesmo e ver que nós precisamos fazer essa obra, né, com base somente naquilo que Cristo nos ensina. Essa unção, e a gente somente vai conseguir ser corajoso, ser forte, ser valente, se a gente está muito consagrado. E eu, né, então, o que eu me consagrava, por exemplo, antes, que eu escutava 20, eu escutava 30 minutos há tempos, meses ou ano atrás, hoje eu vejo que eu tenho que me consagrar mais. Tem que ser 1 hora, tem que ser 1h30, tem que ser até 2 horas. Isso só em tempo de consagração. Muitas vezes eu tenho que, claro, fora a oração que eu tenho que estar durante o dia, a oração formal e informal, né? Mas a consagração hoje é a base para a gente conseguir ter a graça de Deus, para conseguir suportar as provações e realmente conseguir ser corajoso. Porque sem isso, a gente só vai definhar, né? Amém. Sérgio, e nós estamos aqui hoje para fazer um intervalinho, conversando aqui com o Sérgio aqui em Novo Hamburgo, né? Estamos aqui na academia, bastante gente aqui à nossa volta, malhando, e nós aqui também malhando, né? Nós aqui fazendo aquela força para que você tenha sempre o melhor do Senhor aí, receba sempre tudo aquilo que nós temos já de experiência, tudo aquilo que já foi um trabalho, uma labuta, né? Um labutar junto ao Senhor, um trabalhar junto ao Senhor, para que se consiga ter mais comunhão com Ele. Vamos fazer um intervalinho e voltamos em seguida.